E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, tá? E hoje a gente vai começar falando de grandezas físicas, porque é bem básico isso para o começo do nosso estudo sobre física, tá? Sempre vamos precisar ver o que são grandezas físicas. Fala-se muito nisso no começo, quando você está começando seus estudos de física, quando você está migrando lá de ciências para começar a estudar realmente a física em si, certo? Então, a gente vai fazer nessas nossas vídeos de introdução à física, vamos fazer uma introdução do que é, o que seriam essas grandezas físicas, tá? Afinal de contas, a gente sempre as usa, a gente as usa de toda maneira. Em vários momentos a gente tem aqui como exemplos, né, em uma fita métrica, em um relógio despertador, em uma balança. Eu botei isso aqui intencionalmente, porque o que a gente usa a fita métrica para medir distâncias, comprimentos, e o relógio para medir o nosso tempo. E a balança para medir não é peso, é a massa. Ah, eu não ia dar essa gafe, não, rapaz. É a massa, certo? Então, a gente tem aqui unidades para poder medir essas grandezas físicas como comprimento, tempo e massa. Ou seja, grandeza física, gente, a gente usa esses equipamentos aqui para poder medir, mensurar. Ou seja, grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir quantitativamente e qualitativamente, né? Então, se eu posso usar com um instrumento de medição uma medida, isso caracteriza uma grandeza física, tá bom? Tudo aquilo na natureza que é possível de ser medido em quantidade, como eu disse, e os exemplos que estavam na figurinha aqui anterior, né? A massa, o tempo, o espaço, lá na fita métrica e tal. E a gente também tem outros exemplos, como a corrente elétrica, a temperatura, que a gente pode medir usando um termômetro, a corrente elétrica usando um amperímetro, e a intensidade luminosa, certo? E a gente também pode verificar. É possível de medir. E aí a gente tem aqui, de uma maneira geral, a grandeza com a sua unidade padrão, sim, porque a gente tem que padronizar as unidades sempre para poder utilizar isso de maneira adequada e termos uma linguagem só. Então a gente vai usar aqui praticamente, ó, as principais são comprimento, massa e tempo. Se você está começando seus estudos de física agora, sim, comprimento, massa e tempo é a base, e a partir das outras também são importantes, mas elas no início tomam muito mais a nossa atenção do que as outras, como a temperatura, que vai ter sentido lá na termologia, a corrente elétrica, quando estivermos estudando eletromagnetismo, o mol, que a gente vê muito na quantidade de substância lá na química, certo? A intensidade luminosa, que a gente também vai ver lá nos estudos de óptica. Então, a gente tem aqui, ó, o comprimento, o padrão é o metro, o tempo é o segundo e a massa não é o grama, mas é o quilograma. O quilograma é o básico aqui pra gente, tá bom? Então a gente vai ter aqui o símbolo, né, usado mzinho para o metro, kg para o quilograma, S para o segundo. Temos a temperatura, que é em Kelvin, temos esses outros que a gente vai ver no decorrer dos próximos vídeos, das próximas aulas. Você pode olhar no livro, em outro canal, enfim, você pode fazer tudo isso. E aí a gente vai ter o seguinte: a coisa que a gente não pode medir, nós não podemos medir, por exemplo, o amor. Você pode sentir, você pode ter a intensidade, mas você não vai conseguir praticamente medir o amor e nem tampouco o ódio. A gente pode sentir, mas a gente não pode medir, não tem um instrumento de medida para isso, ultrapassa todos os limites, né? Então a gente, algumas coisas, a grandeza física é só aquilo que a gente pode medir em quantidade, certo? Com um instrumento adequado de medida, seja uma fita métrica, seja uma régua, uma balança analítica, certo? Um cronômetro, um calendário, que também é um instrumento de medida muito usado, né? Praticamente, a gente vai ter isso daí. Então a gente tem praticamente, ó, essa ideia, né? O ódio, como eu falei, que a gente não pode medir. E a preguiça também. Se você está com preguiça, para o vídeo, se inscreve no canal, certo? Ativa o sino e começa a seguir nossos vídeos aí para poder ter conteúdo, que a gente vai estar enchendo isso aqui de vídeos logo logo, tá? Com resolução também de questões, né? Não só aulas, mas também resolução de questões. Já temos aqui uma biblioteca virtual neste canal humilde que está procurando o seu crescimento ainda, tá? E então a preguiça também ninguém pode medir, e ela é muito grande em alguns momentos, tá? Também não podemos medir a cara de pau, certo? Já deu para entender. Bom,
e nem o chifre. Então é o seguinte, olha aqui, temos aqui esses memezinhos, né? Sempre vem esses memezinhos aqui pra gente aqui, ó. O homem não sabe, opa, o que é isso aqui, né? Vamos lá. A gente tá olhando aqui, um Sonic. Ah, isso aqui é referente àquele chifre, né? Ah, entendi, tá, entendi. O homem não sabe se para de ver a mulher traindo ele. E aqui, mulher beija o ator loucamente namorado no palco ver tudo. Isso é muito João Kleber, né? Legal, tá? E aqui aquela carinha escandalizada. Mas vamos lá. O ser humano, gente, ele praticamente começou, né, nas suas ideias mais primitivas, nos seus tempos mais primitivos, primordiais. Tivemos aqui a descoberta da roda, então o ser humano de um homem sozinho, solitário, começou a desenvolver, se encontrar com grupos, e a partir daqui da vida em sociedade, começamos também a usar as grandezas físicas, tá? Quando as tribos começaram a ter várias tribos, uma próxima da outra, né? Começou a ter o desenvolvimento de cidades e tal, se usava já o conceito de distância, sempre se usou o conceito de temperatura, temos o conceito de tempo, com o passar do dia e da noite, no tempo que não tinha calendário, mas até mesmo os períodos do ano que iam se repetindo, ia montando a questão de perceber que tinha estações do ano, então os ciclos, enfim. Tudo isso, essas grandezas físicas foram aprimoradas ao longo do tempo, algumas adaptadas, algumas até se perderam com o tempo e outras foram substituídas no lugar, e a gente tem esse modelo ao qual vivenciamos hoje, tá? Então a gente tem muitos daqui, ó, essas imagenzinhas aqui que são praticamente, ó, eu adoro quadrinhos, então vamos para a parte nerd aqui, né? O Quarteto Fantástico, né? Eles usam praticamente ideias aqui de grandezas físicas, olha aqui. O Coisa, devido à sua elevada massa, o Tocha Humana com o seu poder de temperatura, né, já que ele se aquece. O Senhor Fantástico, que é um dos meus personagens favoritos, ele se alonga, ou seja, ele percorre grandes distâncias apenas com a elasticidade do seu corpo. E a Mulher Invisível, que dribla o fenômeno óptico da luz, passando para um espectro invisível. Certo? Então, grandezas físicas aí no lado nerd da parada. Então a gente tem aqui o Quarteto Fantástico representando aqui um bom exemplo das grandezas físicas sendo aplicadas. Tá? Dando zoom agora aqui. Então a gente tem, olha aí, bem legal. Então a gente tem aqui ó, praticamente a grandeza, como já foi passado no quadro, que é algo maior. Porém, nem só as grandezas são coisas tão simples, tá? A gente tem também o tempo, além do tempo, da temperatura, nós temos as grandezas que são compostas, né? Que vão sendo grandezas físicas. Velocidade, a gente pode medir, mas a velocidade não é uma grandeza física assim tão simples, né? Ela é uma junção, na verdade, de uma taxa, né? É uma taxa do espaço pelo tempo. O espaço percorrido por um corpo e o tempo gasto em percorrer esse espaço. Então a gente tem aqui a velocidade, nós temos aqui então também o trabalho, né? A partir das grandezas físicas básicas, a gente chega a ter as outras grandezas físicas que a gente vai tendo, certo? Com a aceleração, a quantidade de matéria, a força, a pressão, capacitância, temperatura Celsius, temperatura termodinâmica. Vamos tendo tudo isso aqui à medida que a gente vai aprofundando os assuntos e vai aumentando, tá? Aí, para a gente concluir nosso raciocínio de hoje, a gente vai falar das grandezas físicas, sendo diferenciando elas em escalares e vetoriais, tá? As escalares, gente, elas praticamente são aquelas que você pode se referir apenas com número e a unidade, claro. E as vetoriais, elas precisam, além de número e unidade, precisam de uma orientação. E isso a gente vai falar bastante nas próximas aulas, que é justamente para diferenciar isso. Mas as escalares, olha aqui, o valor numérico da unidade de medida é apenas um módulo, e aqui temos exemplos. O tempo. Tempo, massa, temperatura, área, energia. Aqui para as vetoriais, que precisa da orientação, né, que é a direção e o sentido. Força, velocidade e aceleração. Por exemplo, vamos pegar aqui a massa. Um corpo pesa 4 quilos. Perfeito. O vídeo já está em 9 minutos, 10 minutos. Ok. Quando eu digo o valor numérico e a unidade de medida, isso já fechou. É uma grandeza então escalar. Agora, se eu digo que eu faço essa mesa onde eu estou com o meu computador apoiado para frente,
Opa, eu falei que eu vou aplicar uma força nele e disse ainda para onde, eu tenho uma orientação. A orientação, uma direção e um sentido. Eu vou empurrar. Eu posso também falar, por exemplo, que um corpo aplicou uma força de 10 newtons em outro. Tá bom, mas foi por onde essa força? Foi na horizontal, foi na vertical, foi de baixo para cima, foi da esquerda para a direita. Como foi? Quando a gente precisa saber valores e a gente não fica satisfeito com a informação que tem e a gente pergunta para onde, aí sim nós temos ação de forças ou ação de grandezas do tipo vetoriais, como a força, que é um exemplo. Por exemplo, a força peso, que é devido à ação da aceleração da gravidade. É uma força vertical apontada sempre para baixo, né? Os corpos caem para baixo. Que novidade! Sempre foi assim e continuará sendo, certo? Então a gente tem isso daqui como nosso padrão. A gente vai ter essa diferenciação que a gente vai aprimorar mais nas próximas aulas, nos próximos exercícios, e vamos colocar isso de uma maneira mais enxuta, se é que ainda precisa disso daqui, porque já está bem definido. Mas todo finalzinho de vídeo a gente começa o próximo vídeo, tipo o filme do Rock, entendeu? O começo do próximo vídeo já é o final desse. Por aí vai, ou pelo menos a repetição do assunto. Então, para não ficar muito longo o vídeo, a gente para por aqui e já passa para o próximo, tá bom? Ok? Um abraço a todos.